Os 3 pilares da aprovação são fonte de conteúdo, exercícios e revisão. Fonte de conteúdo, exercícios e revisão. E o principal problema da maioria das pessoas que não conseguem passar no concurso público está no primeiro desses pilares, que é a fonte de conteúdo. Professor, o que é uma fonte de conteúdo? Eu gosto de me referir à fonte de conteúdo de forma semelhante às fontes do direito administrativo. Quando eu dou aula para vocês, eu explico o que é uma fonte do direito administrativo. É da onde o direito administrativo nasce, qual que é a referência do direito administrativo. Então, a fonte de conteúdo é o seguinte: quando você vai na internet, num sistema de questões e resolve uma questão e erra, como é que você vai procurar qual que é a resposta correta? Ah, professor, eu gosto de ver aqui os comentários dos demais concurseiros. Cara, tem muito comentário bom nesses sistemas de questões, mas tem muito comentário ruim. E às vezes esse comentário é o mais curtido, ou seja, o que vai estar no topo da lista. E às vezes esse comentário infeliz, que a maioria dos concurseiros está achando que está certo, tem que lembrar que mais de 95% dos concurseiros serão reprovados. Então tem muita gente que não tem a qualificação suficiente para fazer o comentário e para qualificar o comentário. Aí muita gente, principalmente os concurseiros mais capivaras, aqueles inexperientes, eles vão nessa dica infalível e acham que aquilo ali é que está explicando a questão. Não é essa a sua fonte de conteúdo. Teve um amigo meu que fez uma auditoria uma vez e que um órgão público fundamentou lá um pagamento a partir de um cálculo. Eles pesquisaram, não conseguiram achar aquele cálculo em nenhum lugar. Descobriram que tiraram da Wikipédia. A Wikipédia é legal, né? Uma pesquisa rápida aqui pra gente. Mas não é um lugar para você tomar uma decisão. Então a sua fonte de conteúdo é a sua referência. É o seu material de confiança. É aquele que você sabe que ali não haverá erro, que ali você pode confiar. Todo concurseiro tem que ter a sua referência. Em geral, a sua referência vai ser um curso. Vai ser um curso, vai ser um material que você usa para estudar. Então, se você não tem o curso, o seu curso de referência, algo de errado não está certo na sua preparação. Vamos pegar um exemplo. Eu coloquei aqui na mesa, eu li esse livro do Pedro Lenza, um livro de direito constitucional, né? Aqui é uma fonte minha de conteúdo. Se eu precisar de alguma consulta sobre direito constitucional, eu posso buscar esse livro. Eu tenho mais uns 3 livros de constitucional aqui na base. Ou às vezes eu posso ir lá e ligar para a Nelma e pedir uma ajuda com a Nelma sobre isso. Mas eu tenho que ter uma fonte, eu tenho que ter uma referência. Então a referência do concurseiro tem que ser o seu curso. Então, se você não tem um curso, algo está errado na sua preparação. Professor, mas o meu curso é o Estratégia Concursos. O meu curso é o curso X, o meu curso é o curso Y. Calma aí, mas não é exatamente isso que eu estou falando. Quando eu falo curso, é você ter aquele seu material, que é o material daquela matéria. Então, para direito administrativo, você tem que ter um curso de direito administrativo. Esse curso tem começo, meio e fim. Para direito constitucional, você tem que ter um curso de direito constitucional. Esse curso tem começo, meio e fim. Não é passar o dia inteiro assistindo aula na internet. Tem aluno que assiste aula minha, assiste aula do Daudi, assiste aula de N outros professores e não tem uma sequência, não tem um curso que começa, desenvolve e acaba. Então, você tem que estar matriculado em um curso. Se você não é um curso, você tem que comprar um livro. Mas se você não fizer isso, estará faltando o seu primeiro pilar, que é a sua fonte de conteúdo. Se você não tiver um curso de referência, tem algo de errado na sua preparação. Eu gosto de pensar naqueles alunos que passam o dia inteiro no YouTube e aí ele assiste a aula do professor X, do professor Y, do professor W. Esse cara não tem uma sequência. Ele já viu 5, 6 aulas de atos administrativos, mas não viu nenhuma aula de bens públicos, por exemplo. E por que isso acontece? Porque ele só assiste a aula que está no YouTube. E eu vou dar várias aulas de atos administrativos, de poderes, de licitações, porque são temas que estão na maioria dos editais. Agora, bens públicos é só um caso ou outro. Então, se tiver bens públicos no conteúdo do edital dele, ele nunca vai ver uma aula sobre isso, porque ele passa o dia inteiro pingando em conteúdo na internet. Ele não tem uma fonte de conteúdo. Não adianta você assistir várias vezes uma aula, você saber qual é o bizu que o professor vai passar, qual é a piada que o professor vai passar, isso tem algo de errado. Então, não se orgulhe de saber do exemplo do professor antes de ele dar o exemplo. Se você sabe do exemplo do professor antes de ele dar o exemplo, talvez, não estou dizendo que é sempre, mas talvez existe alguma coisa de errado. Você precisa assistir a aula uma vez só. Porque quando você tem uma fonte de conteúdo, é essa fonte de conteúdo que vai te ajudar a passar.